E a galerinha do segundo ano, preparados para mais uma aula de matemática? Espero que sim. Eu sou a professora Luzirene e trabalho na Escola Luiz Liberato de Carvalho. Fiquem atentos e prestem bastante atenção ao conteúdo e às atividades de hoje. Todos sabem, hoje é dia 25/8/2020. 25 é o dia do mês, 8 é o mês de agosto e 2020 é o ano que nós estamos. E hoje é terça-feira, né, gente? Dia de alegria. O conteúdo do dia são as unidades de medidas de comprimento: o centímetro, o milímetro e o metro. São unidades de medida utilizadas para medir comprimento. E a gente vai conhecer na aula de hoje. Acompanhar as atividades do dia, vocês vão precisar estar com o livro de matemática Aprender e Relacionar do segundo ano e abrir nas páginas 109, 110 e 111. A primeira unidade de medida apresentada é o centímetro. O centímetro é uma unidade de medida de comprimento. Quer dizer, serve para medir comprimento. Vamos observar a situação a seguir. Utilizando uma régua, que a régua é um objeto que a gente utiliza para medir comprimento. Isabela mediu o comprimento de um clipe em centímetro. A Isabela mediu o comprimento de um clipe em centímetro. Vejam aí. O clipe de Isabela mediu quantos centímetros? 4 centímetros, no caso. Então, você vai escrever o comprimento de cada objeto em centímetro. Tem o lápis e tem a borracha. E a régua. Você vai observar aí quanto mede cada objeto desse. O lápis, ó, iniciou na régua do zero e a ponta aí terminou aonde? Aí você vai dizer o lápis e completar com o número de centímetros que mede o lápis. Da mesma forma a borracha. Quantos centímetros mede a borracha? Em seguida, você vai fazer uma estimativa da medida de comprimento do seu caderno. O comprimento do caderno é essa parte maior, comprimento. Você vai fazer uma estimativa. Mede quantos centímetros o comprimento do seu caderno? 5, 6, 8. Você vai fazer uma estimativa. E em seguida, você vai pegar uma régua e ver se a sua estimativa se aproximou ou não da medida do comprimento do caderno. Estimativa é um valor aproximado, não é um valor exato, e sim um valor próximo. São dois, utilizando um barbante, você vai medir o comprimento do contorno das figuras geométricas aí. Estão lembrados? Qual é o nome dessa figura geométrica que tem 3 lados, formada por 3 lados? Triângulo, muito bem. Qual é o nome dessa figura geométrica formada por 4 lados e todos os lados iguais, com a mesma medida? Quadrado. Muito bem, então lembrando direitinho das figuras geométricas, não é isso? Triângulo e quadrado. Você vai utilizar um barbante e você vai medir o comprimento do contorno dessas figuras. Pega o barbante, mede o contorno do triângulo. Depois, você vai utilizar a régua para você ver quantos centímetros mede o triângulo. Do mesmo jeito, você vai fazer com o quadrado. Mede com o barbante o contorno do quadrado. Em seguida, utilizando a régua, você vai ver quantos centímetros mede o comprimento do contorno do quadrado. A outra unidade de medida que nós vamos estudar é o milímetro.
Ele é uma unidade menor do que o centímetro, o milímetro. Observem na régua que a régua tem os tracinhos maiores e os tracinhos menores. Os maiores indicam os centímetros e esses tracinhos menores são os milímetros. Então, compreendam que para chegar a 1 centímetro é necessário 10 milímetros. Então, milímetros é uma unidade de medida de comprimento menor do que o centímetro, muito utilizado para medir as espessuras de uma mesa, a espessura do livro, porque é uma unidade de medida menor. Questão 1, vocês vão fazer uma lista no caderno com o nome de objetos ou de animais cuja medida do comprimento é menor do que 1 centímetro. São objetos ou animais que a medida do comprimento é bem pequeno, menor do que 1 centímetro. Um exemplo, o piolho, um objeto. Pensem aí em objetos. Questão 2, vocês vão escrever a medida do comprimento de cada desenho em milímetros. No caso aí, o botão. Quanto é que mede o comprimento do botão? Vocês vão observar aí na régua que está representada no livro de vocês. A formiga. Quanto mede a formiga? No 3, você vai fazer a estimativa da medida da espessura do seu livro. Estimativa é um valor aproximado. Quanto será que mede a espessura do seu livro? A grossura do seu livro? E em seguida, você vai utilizando a régua ver quantos milímetros mede a espessura do livro. Aí ver se você se aproximou ou não da medida exata. A unidade de medida é o metro. O metro é muito utilizado para medir comprimentos maiores que os centímetros. Veja a situação a seguir. Com uma fita métrica de 1 metro, Laura mediu o comprimento de um pedaço de barbante. Veja aí, a Laura, ela mediu o comprimento do barbante utilizando uma fita métrica de 1 metro. E ela chegou à seguinte conclusão: com mais 10 centímetros, esse pedaço teria 1 metro de comprimento. Se ela tivesse mais 10 centímetros de barbante, ela teria 1 metro de barbante. Por quê? Para se ter 1 metro, são necessários 100 centímetros. Significa que o barbante da Laura mediu 90 centímetros, que com mais 10 centímetros, 90 mais 10, 100 centímetros, seria igual a 1 metro, porque 1 metro é igual a 100 centímetros. Agora, os instrumentos utilizados para medir comprimento: régua, fita métrica e trena. Na questão 1, você vai escrever no caderno o nome do instrumento que você utilizaria para medir o comprimento em cada caso. Você vai escrever se seria a régua, se seria a fita métrica ou se seria a trena. Exemplo, item A, o comprimento de um lápis. Para medir o comprimento de um lápis, que era que você utilizaria? A régua, a fita métrica ou a trena? Comprimento de um muro que cerca uma casa. Você utilizaria a régua, a fita métrica ou a trena? Lembrando, a régua ela é utilizada para medir centímetros. A fita métrica para medir centímetros também. E a trena já dá para medir metros, né? 2, você vai
construir a sua fita métrica. Lá na página 229, recortar e colar e formar a sua fita métrica. E em seguida, você vai medir o comprimento de alguns objetos que você tem na sua casa. E depois registrar o nome de um objeto que é menor que 1 metro e o nome de um objeto que é maior que 1 metro. Que todos tenham um excelente dia, que Deus os abençoe. Até a próxima. Tchau.